Muito bom dia, doutora Leandra. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, caros colegas também aqui do painel. Então, vamos começar. A fase 1, pedido de apoio, é a primeira fase que, designadamente, né, por pedido de apoio, é a porta de entrada para, digamos, para o PRODES, para o Serviço de Apoio ao Crédito. Existem vários lugares onde os promotores podem dirigir-se, não é? Para poder então ter acesso a este pedido de apoio, nomeadamente ao nosso website www.prodese.ao, seguindo no separador apoio aos produtores e solicitar então um pedido de apoio. E podem também aceder ao website do Prodese e irem então ao separador dos apoio aos investidores, onde também existe este mesmo formulário para poder então fazer o pedido. Existem também nas 18 províncias portas físicas, nomeadamente nos gabinetes provinciais de desenvolvimento econômico integrado das 18 províncias e também nos departamentos provinciais da apoio empresarial do Instituto Nacional de Micro, Pequenas e Médias Empresas. Lá existem pessoas preparadas para poderem receber os promotores, ajudarem a preencher de forma digital ou física os pedidos, que no final do dia é então repetido para a nossa base de dados e para posteriormente nós fazermos então aquilo que é a triagem e caracterização. Existe também a possibilidade de fazerem o pedido de apoio através do nosso call center permanente, 24 sobre 24 horas, ou então mandarem uma mensagem para o apoio ao crédito @prodese.ao, onde nós normalmente em 3, 4 horas damos a resolução dos temas que nos são propostos. Passando adiante, existe um conjunto de condições para que um promotor seja então elegível ao Prodese. E a primeira condição e a mais importante é que o promotor tenha que ter pelo menos um ano em atividade. Existe também um conjunto de setores que são prioritários e que devem então estar enquadrados para que nós possamos ajudar aquilo que são as preocupações dos promotores. Nomeadamente, os setores de atividades elegíveis ao Serviço de Apoio ao Crédito são agricultura, floresta, indústria alimentar e bebidas, indústria transformadora. Temos também o sal, pecuária, pesca e recursos geológicos. Estes são, na verdade, os setores elegíveis para que nós podemos então apoiar os promotores quando nos são solicitado o apoio. Mais adiante, e feito o pedido de apoio, o promotor tem então a possibilidade de nos remeter este mesmo pedido. Nós aqui internamente recebemos os pedidos de todos os promotores. Obviamente que existem um conjunto de pedidos que não se enquadram naquilo que é o Prodese, e o que nós fizemos é passar então à fase de triagem e caracterização, como disse já a minha colega Leandra, onde eu também sou responsável, e no final do dia, aquilo que nós fizemos na fase de triagem e caracterização é nada mais, nada menos que
primeiramente, enviar, verificar todos os pedidos que nos são solicitados no dia anterior, verificar se efetivamente eles se enquadram ou não no Prodese, e caso enquadram-se, o que nós fizemos é enviar uma mensagem de boa-vinda aos promotores, contendo já uma ficha de caracterização e um contrato, digamos, de boas-vindas. Depois de enviarmos este conjunto de documentos ao promotor, basta que ele preencha. Normalmente pedimos ao promotor que em 72 horas nos remetam estes documentos para que nós demos então seguimento ao processo. Passando aqui mais adiante. Pois, feito isso, o que nós fizemos é, de forma minuciosa, não é? Verificar aquilo que é a informação que o promotor nos remeteu, ver efetivamente se numa primeira fase ele enquadra-se no Prodese ou não, e aqueles promotores que se enquadram, o que nós fizemos a seguir solicitar um conjunto de documentos para que começamos então a preparar o dossiê de crédito, não é? E para aqueles que não se enquadram, o que nós fizemos é ligar aos promotores, ver formas fora aqui do acesso ao crédito, ver formas de os ajudar e orientá-los, não é, para outras medidas, para outras formas de resolução. Ok. Pois, para outras linhas, para outras medidas, de formas a que os promotores consigam ver, então, o seu problema resolvido. Então, nós solicitamos numa primeira fase aos promotores que nos enviem um conjunto de documentos que passo aqui a citá-los, nomeadamente o alvará, a certidão de registro comercial, declaração de não devedor do INSS e da AGT, a escritura da constituição de empresa e a escritura de constituição da empresa, o NIF singular dos promotores, título de concessão de terra, contrato de arrendamento, contrato com clientes, estudo ambiental. Obviamente, estes documentos são solicitados e alguns deles só se elegível ao projeto, porque existem um conjunto de setores que aplica-se ao alvará e a outros não. Então, nos setores onde o alvará é necessário, nós solicitamos o alvará. Naqueles onde não é necessário, obviamente que o promotor não precisa nos remeter essa documentação. Também prestamos a informação aos promotores de onde poderão dirigir-se para poderem solicitar essa mesma documentação. Também soubemos que muitas vezes essa mesma documentação leva algum tempo para poder ser emitida. Então, criamos também aqui, com a nossa área de melhoria do ambiente de negócios, um link de formas a podermos acelerar esses processos. E como é que fizemos isso? Solicitamos ao promotor que dirija-se às entidades públicas onde devem tratar os documentos. Feito isso, basta que nos remetam a carta protocolo de que deram entrada desta mesma documentação e nós aqui internamente, através de um sistema também criado, damos então aos setores os protocolos para que num tempo útil
muito pequeno possam nos remeter esta mesma documentação. Isto para podermos então acelerar aquilo que é o processo de tramitação e vermos resolvidos de forma célere, não é? Esse mesmo tema. Feito, recolhido estes mesmos 7 documentos prioritários, não é? Digamos assim, pegamos então e acionamos aqui ao meu colega ao lado, Dr. Fansone, que dá então tratamento daquilo que são os documentos, digamos, que não estão na esfera das entidades públicas, mas estão na esfera do promotor. Então, é o meu colega aqui ao lado que trata da constituição do dossiê de crédito, que interage diretamente com os promotores no sentido de ver resolvidas então essas questões. Quem eu passo a palavra. Bom dia, estimados colegas do painel, estimados empresários, sejam todos bem-vindos a esta webinar. Bem, como fez referência o engenheiro Fernando, e quem eu agradeço, pronto, a terceira fase é a fase de constituição do dossiê de crédito. É a fase de constituição do dossiê de crédito, que está acoplado um serviço de identificação e encaminhamento daquele que são as melhores linhas de financiamento que se adequam a cada projeto. Isso porque nós, no âmbito do serviço de funil de crédito, nós apoiamos projetos de investimentos e projetos de tesouraria. Então, em função da especificidade de cada projeto, nós fizemos esse encaminhamento com base, em primeira instância, no checklist que é disponibilizado aos promotores e também em função das necessidades dos projetos. Dito isto, e para explicar de certa forma um pouco o que fez referência ao engenheiro Fernando, nós a nível da fase 3, nós temos duas dimensões de análise em termos processuais, em termos documentais, que a primeira cinge naquele grupo, núcleo de documentos legais, que já de certa forma é verificado pela fase 2, a fase que me antecede, e ao grupo de documentos de constituição do processo, que nomeadamente incorporam o comprovativo da arrecadação de imposto, as demonstrações financeiras, o título de concessão de terras, os contratos de fornecimento para que o proponente possa comprovar aos bancos que efetivamente se obter o financiamento vai conseguir ter o fluxo de caixa para cumprir o serviço da dívida. Temos também a lista patrimonial reconhecida da empresa e, por fim, não menos importante, nós temos o estudo de viabilidade económica e financeira ou os planos de negócio. Bem, dentro deste estudo, e isto foi deixado por último propositadamente, porque nós, ao nível do INAPEM, nós temos dois serviços, não é? O primeiro serviço, que foi já lançado em finais de dezembro, em início de dezembro do ano passado, e temos que trata-se da unidade de projetos, ou seja, foi criada uma unidade de projetos que vai apoiar os empresários a elaborarem os estudos de viabilidade. Já foram desenvolvidos alguns projetos, temos 23 projetos tipos, e dá-nos esse conforto, porque os nossos estudos estão alinhados às melhores práticas, quer contabilística, quer financeira, ao nível nacional como ao nível internacional. E temos também um leque de empresas que aderiram à rede INAPEM, que é uma rede de empresas prestadoras de serviço, de consultoria e assistência técnica, que também
podem ajudar os empresários na obtenção de determinada documentação, fundamentalmente os planos de negócio, estudo de viabilidade, ou então alguma assessoria financeira ou jurídica, caso queira. Bem, ao nível das linhas de financiamento, na fase 3, nós acompanhamos, uma vez que direcionamos os projetos ou os empresários para as melhores linhas de financiamento, nós também estamos aqui a destacar já quais são as linhas. Nós temos 2 instrumentos financeiros, um em moeda nacional e um em moeda externa. No instrumento financeiro em moeda nacional, nós temos duas linhas de financiamento. A primeira tem a ver com o aviso 10 do BNA, que consiste fundamentalmente no apoio aos bens essenciais da oferta da produção nacional, que está em linha com o decreto presidencial 23/19 de 14 de janeiro, não é? Em termos de que é o decreto que regulamenta a cadeia de bens e serviços de produção nacional. Bem, esta linha, essencialmente, de forma muito resumida, em termos de requisitos, o que tem uma taxa de juros fixa de 7,5%, né? Máxima no caso, uma taxa máxima de 7,5%, tem também a componente que os promotores podem recorrer à garantia pública, né? Que pode chegar até um montante máximo de 75% da garantia, do valor do financiamento. Bem, relativamente à segunda linha, dentro do primeiro instrumento de financiamento, temos a linha do PAC, de apoio, que é o projeto de apoio ao crédito, que aplica-se a projetos de investimentos que contribuam direta ou indiretamente na produção de bens e serviços, que estão relacionados aos 54 produtos prioritários do PRODES. Esta linha, e como a semelhança do que fiz com a anterior, no essencial, em termos de requisitos, nós temos uma taxa de mercado, não é? Diferente da linha anterior, que varia, não é? Que é em função da taxa de juros, mais o spread, efetivamente. Depois temos a componente de bonificação de juros, do qual é oferecida pelo Banco de Desenvolvimento de Angola, que pode chegar até o limite máximo de 75% do valor a financiar, ou seja, pode-se bonificar até 75% do montante. E tem a sua componente a garantia pública, que, de igual forma, também pode atingir o teto máximo de 75%. Mas isso explicando em números, e vou aproveitar aqui uma analogia para explicar melhor isso em números. Em termos do PAC, vamos imaginar que um determinado proponente, um investidor, tenha requerido um financiamento no âmbito do PAC. E, mensalmente, este proponente tem encargos mensais de 100 mil kwanzas, ou seja, tem que cumprir a prestação do crédito de 100 mil kwanzas. Tendo a componente bonificação de juros, que vai até 75%, significa que o Estado, ou o BDA, nas vestes do BDA, vai apoiar o pagamento dessa prestação de 75 mil kwanzas, sendo que o diferencial, o remanescente, fica a cargo do promotor, que tem um diferencial de 25 mil kwanzas, que vai se prolongar até a conclusão do financiamento. Mas é importante aqui dar nota que a bonificação dos juros tem uma componente que, após a finalização do crédito na banca comercial, os empresários assumem um compromisso de que, após finalizar o crédito na banca, devem ressarcir o montante bonificado ao BDA, okay? Que pode variar em até mais 5 anos. Ou seja, vamos imaginar que há um projeto que tem obtido mais 10 anos de período de maturidade
com uma bonificação que vai assumir mais 5 anos, estamos a falar de um financiamento de 15 anos. Basicamente, é esta analogia que nós gostamos de trazer. Pronto. Relativamente ao PAC, era este, no essencial, que nós queríamos trazer. A nível da identificação dos produtos, nós utilizamos os produtos de acordo com os 54 produtos do Prodese, do qual estamos a apresentar. Estamos a falar da fileira produtiva desses 54 produtos, ou seja, a montante até a jusante, todos esses intervenientes podem beneficiar do financiamento. Estamos a dizer que desde o insumo, a produção, a distribuição e o setor comercial beneficiam destes pacotes de financiamento. Bem, ao nível das linhas de financiamento externo, que é o segundo instrumento que eu fiz referência no início, que é composto também por 2 linhas de financiamento. O primeiro tem a ver com a linha do Deutsche Bank. Estamos a falar da linha de financiamento do Prodese. Prontos, que no essencial é continuidade. Temos do alívio econômico, que de certa forma beneficia as cooperativas do setor produtivo e financia os insumos da agricultura e das pescas. Felizmente, do balanço que nós tivemos do ano transato sobre esta linha, foi positivo, porque nós conseguimos inserir a nível do BDA mais de 300 cooperativas e hoje, nesta altura, estamos a verificar os frutos deste trabalho que foi feito. Nesta altura, está-se a preparar os desembolsos daquelas cooperativas, das 300 e poucas cooperativas que viram seus projetos financiados. Bem, já dando continuidade, vez que estava a falar da linha de financiamento externa, temos a linha do Deutsche Bank, pronto, que no essencial é uma linha que apoia o Prodese para aquisição ou financiamento de máquinas e equipamentos. Tem a sua componente, sua análise e em termos da avaliação de risco, é casuística, ou seja, depende do caso a caso, da relação que o empresário tem com o seu banco comercial, consegue comprovar determinados itens, pronto, então fica muito associado a estes fatores, a definição do pacote de beneficiação desta linha do Deutsche Bank. No essencial, é uma linha de $1.000 milhões, né, que os promotores podem utilizar para as suas necessidades de aquisição de equipamentos e maquinarias no exterior. Note que esta linha abrange basicamente o mercado europeu, né, e para aquelas pessoas que têm necessidades de adquirir equipamentos e não só, equipamentos, maquinarias e não só, prontos, nesses mercados pode então fazer uso deste instrumento. Dar nota que preferencialmente, mas não é todo, mas preferencialmente, está-se a dar alguma primazia a algumas empresas que têm um potencial de exportação fruto do serviço da dívida, de forma que consigam honrar o serviço da dívida, uma vez que este serviço é, em muitos casos, em moeda externa. Bem, voltamos um pouco para a unidade técnica e se calhar esclarecer aqui um bocado os nossos empresários, uma vez que é um ponto que aflige a muitos empresários. Nós, com a unidade do projeto, que eu fiz referência no início, né, que está em funcionamento desde dezembro do ano passado, pronto, esta unidade vai apoiar os empresários a obterem os estudos de viabilidade e planos de negócios, no essencial, e podem recorrer aos nossos serviços através, vamos assim dizer, das nossas portas físicas do INAPEM a nível provincial, ou seja, os nossos representantes provinciais do INAPEM ou dos gabinetes de desenvolvimento econômico integrados, uma vez que nós estamos a trabalhar de forma harmonizada, então remetem esta informação para nós e nós, de forma muito célere,
encaminhamos a preocupação do empresário para a unidade, que de seguida entra em contato com os promotores, a fim de celebrar um contrato de adesão, porque o promotor deve aderir a este serviço, uma vez que a operacionalização da unidade difere um bocado dos serviços que são prestados pelas empresas de consultoria, uma vez que para a emissão ou elaboração de um estudo de viabilidade é pago à cabeça, mas para a unidade assume-se um compromisso com o promotor, no sentido de nós vamos apoiar a elaboração dos estudos, não é? E fica o compromisso de pagamento após a aprovação do financiamento a nível da banca comercial. Ou seja, o seu valor vai variar muito em função do financiamento, do valor do financiamento. Pronto, e aí são discutidos também, dessa interação que é feita com o promotor, são discutidos os termos e condições do próprio contrato. Pronto, relativamente à unidade. Pronto, dando aqui continuidade de forma muito resumida, nós estamos a falar dos 24 estudos de viabilidade que já estão contratualizados. Estamos a falar da cadeia do arroz, tomate, sal, algodão e por aqui segue. Né? Mas, embora temos esse serviço, nós também, uma vez que temos parceiros sociais, nós disponibilizamos também a nossa rede de INAPEM, bastando os promotores ou empresários acederem ao link que consta na apresentação, www.red.inapem.gov.au, e também por esta via pode entrar em contato connosco e nós facilitamos então este apoio aos empresários. Bem, relativamente à fase 3 era o essencial que eu trazia, e passaria já a palavra aqui à doutora Jofrana, que é a fase que manda ser. Obrigado. Bom dia, doutora Leandra. Bom dia aos meus colegas de painel. Bom dia a todos que nos assistem via Facebook, via plataforma Teams. E obrigada por se juntarem a nós, então, e deixarem-nos levar até vós pouco mais do esclarecimento desse serviço que nós prestamos, que é o serviço de apoio ao crédito. Entrando, então, para a fase 4 do funil de crédito, depois passar a primeira, a segunda, a terceira, estando na quarta fase, que é denominada como negociação com os bancos. Nós, nessa fase, recebemos de bastão da terceira fase a carta-protocolo que os proponentes, após a entrega do dossiê no banco, recebem um carimbo na carta de solicitação de crédito, onde o banco acusa a recepção do projeto e é posto naquela carta uma data que para nós é a partir daquela data que nós começamos a contar a data de recepção por parte do banco. Nós, a partir do momento que recebemos, começamos a contar o timing. O meu colega Cláudio Fansoni explicou aqui sobre as linhas de financiamento. Nós, nas linhas de financiamento, PAC, Projeto de Apoio ao Crédito e Aviso 10, nós temos como timing deliberado pelo Banco Nacional da Angola, pelo BNA, com base no Instrutivo 7/20, 40 dias para os bancos se pronunciarem pelo projeto, sendo de forma positiva ou de forma negativa, ou sendo aprovando ou não aprovando o projeto, o banco tem que se pronunciar em 40 dias. Findo esse prazo, se o banco não se pronunciar, nós, fase 4, vamos junto ao banco perceber o porquê desta não pronunciação e saber quais foram os motivos. Quando o banco pronuncia-se dando parecer positivo, o projeto vai continuar. Vamos saber se o proponente vai querer recorrer ao Fundo de Garantia de Crédito para a obtenção de garantia pública e ao BDA para a bonificação do juro. Se assim for, este tem ainda mais 30 dias para cada instituição para aprovação do seu dossiê. Importa ressaltar que é até 30 dias, até 40 dias. Nós, antes de começarmos com este serviço, nós encontramos projetos com muitos dias, fomos junto dos bancos recorrer e tivemos algum sucesso. Quando este projeto é aprovado, nós passamos então à etapa seguinte, que é a fase 3, que é a fase 5, peço desculpas, que é a fase 5, que é a fase de acompanhamento de créditos desembolsados. Quando este não é aprovado,
nós recuámo-lo para a fase 3, no sentido, então, de os colegas da fase 3 suprirem as insuficiências que o banco espelhou como insuficiências que fizeram, então, que este projeto não fosse aprovado. Recuado e com todos os motivos espelhados por parte do banco, os colegas da fase 3, em articulação com a fase 4, trabalham no sentido de suprir estas insuficiências e depois voltar à carga, então, no banco comercial, no sentido de vermos, então, aquilo que é o que nós esperamos, fase 4. O nosso objetivo é ter o maior número de projetos aprovados. Dizer aqui que nós temos sucesso com este método de não mereceu aprovação, tem insuficiência, voltamos para trás e, a posterior, conseguimos sim ter resultados positivos. Naquilo que são as nossas linhas estrangeiras, nós temos dias acrescidos, além dos 40 dias estipulados pelo Banco Nacional de Angola. No caso da linha que é operacionalizada pelo BPC, nós temos ainda mais 15 dias por parte do BAD para receber a non-objection do projeto. E na linha que é operacionalizada pelo BDA, que é a linha do Deutsche Bank, nós temos regularmente 40 dias. Aquilo que é a fase 4, nós temos, além da nossa porta de entrada, que é a primeira fase, e os projetos vêm seguindo o curso normal, que é passar a primeira, a segunda, a terceira fase até chegar à fase 4, nós temos, em alguns casos, projetos que vão diretamente ao banco e que vêm a nós após já estar lá dentro e entrega-nos apenas a carta a protocolo. Alguns é fazendo alguma reclamação, que este também é a nossa atividade, estar junto do promotor e ajudá-lo a reivindicar, a ver então financiado a economia real, o setor real da economia. E em alguns casos é empresários que sentem-se confortáveis em andar sozinhos até a quarta fase e até a terceira fase sozinhos, e na quarta fase virem até nós. Nós também recebemos as cartas protocolos e acompanhamos. Além destes empresários, nós temos também uma outra via de acesso a projetos em negociação, que é via banco comercial. Os bancos comerciais, aqueles projetos que vão diretamente aos bancos comerciais e também não vêm ao nosso serviço, reportam-nos o que é que receberam, quais são os projetos que estão a solicitar financiamento para nas diversas linhas que nós estamos a operacionalizar. E nós tomamos a dianteira e começamos a acompanhar. Nós temos uma comunicação fluida e aberta com os bancos comerciais, o que tem ajudado muito a resolução de inúmeros constrangimentos que às vezes surgem, e também na resposta pronta aos nossos empresários. E a quarta fase está aqui mesmo para trabalhar com a banca, com os empresários e fazer esta ponte. Aquilo que me trazia aqui falar sobre a quarta fase eram estes temas. Não tenho mais a acrescentar. Estou aberta a perguntas quando for a altura das perguntas e comentários. Agora dou então por encerrada a minha intervenção e agradecer à doutora Leandra. Obrigada. Muito bom dia, em especial às partes envolvidas desse processo, com destaque para os promotores que nós acompanhamos todos os dias, destaque também aqui para os bancos comerciais. Sobre a fase 5, recai a responsabilidade de acompanhar os projetos aprovados e desembolsados. Dizer que a fase 5 tem como bastão ou fluxo de entrada os projetos advindos da fase 4, que é a fase da negociação com os bancos comerciais. Então, logo esses projetos sejam aprovados em sede de comitê de crédito, os projetos passam para a fase 5. E é responsabilidade da fase 5 acompanhar esses processos até o desembolso. De facto, entre a aprovação e o desembolso,
há aqui várias variáveis que dependem, quer seja do promotor, bem como dos bancos comerciais. E os projetos não devem estar em carteira dos bancos comerciais de modo ad eterno, e de igual modo não devem estar em posse dos promotores de modo ad eterno. E com vista a mitigar isso, o Banco Central de Angola, através do instrutivo número 7/2020, de 20 de abril, estipula aqui os serviços mínimos mediante prazos máximos. Ou seja, tão logo o projeto seja aprovado, o banco deve remeter ao promotor os termos e condições da contratação e, grosso modo, o promotor já está familiarizado, porque tão logo escolhe uma linha, sabe qual é a taxa de juro, sabe também o montante aprovado, sabe o período de carência, etc, etc. E relativamente aos termos e condições, é um processo que ocorre com muita rapidez. Depois nós passamos aqui para a fase da contratação. E o nosso tema também tem a ver aqui com os principais constrangimentos. E dar só nota que, relativamente aos termos e condições, o instrutivo número 7 do BNS estipula que o banco tem até 10 dias úteis para que o remeta ao promotor, e concomitantemente o promotor tem também 10 dias úteis para remeter de volta aos bancos comerciais. Depois nós passamos para a fase da contratação, que, de acordo com o instrutivo número 7, estipula aqui que o banco comercial teríamos 20 dias úteis para envio do contrato ao promotor, e o promotor, de igual modo, tem 20 dias úteis para formalizar esse contrato. Dizer que, se o processo depende de hipoteca, o promotor tem até 40 dias para que remeta a formalização da hipoteca junto do banco comercial. Segue-se também aqui a formalização de outros documentos que o instrutivo 7 determina também aqui que podem acontecer em 40 dias, com destaque aqui para a garantia externa. E temos também aqui as condições precedentes, relativamente ao tipo de produto, ao setor. O banco pode estabelecer aqui algumas condições para que o promotor as deva satisfazer para que o crédito seja disponibilizado. Então, logo todas essas variáveis, quer seja da responsabilidade do promotor, bem como dos bancos comerciais, sejam satisfeitas, os bancos comerciais têm até 7 dias úteis para disponibilizar o crédito ou o dinheiro. Então, a fase 5 acompanha todo esse processo. Então, logo haja a execução financeira, ou a tranche, ou o desembolso, ou a disponibilização do dinheiro por parte do banco para com os bancos comerciais, a fase 5 faz o acompanhamento físico dos projetos. É sabido que cada projeto tem uma finalidade, cada projeto tem um plano do projeto ou plano de execução, e a quando do acompanhamento físico desses projetos, a fase 5 procura, de certo modo, correlacionar a execução financeira, que são as tranches ou o valor desembolsado para com o projeto, e a execução física, que foi aqui o comprometimento do promotor, ou seja, o promotor foi ao banco, fez uma solicitação de crédito, diz que esse crédito tem como finalidade a construção de uma fábrica e cujos principais produtos é A, B, C. Então, a quando do acompanhamento físico, nós queremos saber se efetivamente cada centavo, cada unidade monetária de Kwanza está a ser alocada para a finalidade previamente definida. E não só, também nós aqui procuramos medir o impacto que esse projeto tem sobre a economia, relativamente à capacidade de produção, ou seja, o impacto sobre a oferta interna de produtos. Procuramos também aqui ver o impacto que esse projeto vai criar em termos de incremento da força de trabalho. E também a quando do acompanhamento físico a esses projetos, nós procuramos também aqui eliminar algumas barreiras enfrentadas pelos promotores a quando da efetivação dos seus projetos. Por isso é que, quando a equipa vai ao acompanhamento físico, nós temos uma ficha de caracterização, sabemos onde está localizado o projeto, qual é o setor de atuação, sabemos quais são os constrangimentos, e convidamos aqui os setores para que possam acudir, possam mitigar e, de certo modo, se é possível, eliminar
as barreiras que os promotores enfrentam quando da implementação dos seus projetos. É nosso interesse que o ambiente de negócios, o mercado, a efetivação do crédito aconteça de forma natural. Então, a quinta fase tem essa responsabilidade de acompanhar os projetos desde a aprovação até o desembolso e, finalmente, também tem aqui a responsabilidade de fazer o acompanhamento físico dos projetos para ver se há ou não uma relação entre a aplicação do dinheiro e a aplicação do que foi programado por parte do promotor, e há também aqui o levantamento das barreiras enfrentadas. A quinta fase também tem a responsabilidade de acompanhar os reembolsos, ou seja, quando nós olhamos para a situação ou o crédito, ela começa na fase 1, liderada pelo engenheiro Fernando, e termina na fase 5. Ela começa com um desejo, ela é caracterizada, caso se encontre, ela passa para a construção, ela vai ao comitê, o projeto é aprovado, o projeto é desembolsado, e não para por aí. Então, existe aqui uma relação diríamos, dos agentes superavitários, que são os bancos comerciais, e os agentes deficitários, que são os empresários, que, de certo modo, precisam de recursos para financiar a sua atividade. Então, o processo não termina tão logo os promotores, os empresários recebem as tranches ou têm a execução financeira em 100%. O processo termina tão logo o projeto é implementado, nós acompanhamos e os empresários ou os promotores pagam as suas prestações. E é fundamental que os empresários cumpram aqui com as suas obrigações, porque os empresários não só devem contar com a nossa ajuda para que o processo torne-se célere, do outro lado também desse trio, Ministério da Economia e Planeamento, bancos comerciais e empresários, tem também o interesse dos bancos, que é que cada centavo, cada kwanza financiado tem aqui o retorno no mesmo montante e a taxa de juros. E é fundamental que isso aconteça para que outros setores, outros empresários também possam beneficiar do crédito. Em síntese, quanto à quinta fase, são essas principais notas, e permitam-me aqui dar alguns destaques relativamente aos projetos aprovados. Dizer que até a data presente, referimos-nos ao ano 2019, 2020 e 2021, nós temos um total de 694 projetos aprovados. Dizer que no ano de 2020 nós aprovamos um total de quase 700 projetos. Ou seja, a grosso modo, os projetos que nós temos aqui foram aprovados em 2020. Isso é prova de que efetivamente é possível, ou seja, os setores estão a funcionar, os bancos estão a funcionar, os promotores estão a solicitar crédito e efetivamente esses créditos estão a ser aprovados, estão a ser desembolsados. Então, nós temos um total de 694 projetos e, grosso modo, esses projetos, todos eles foram aprovados em 2020. E relativamente à distribuição bancária, dizer que o BDA concentra aqui um total de 466 projetos aprovados. O diferencial são projetos relativamente à distribuição, mais 37 projetos aprovados em 2020. Eu também gostava de dar aqui destaque ao leste, relativamente à Lunda Norte. Se recuarmos no tempo, menos um ano atrás, Lunda Norte não tinha projetos aprovados, ou não nos foi reportados projetos aprovados pela Lunda Norte. Lunda Norte tem aqui mais um incremento de 10 projetos aprovados. Temos a Lunda Sul, se recuamos um ano atrás, a Lunda Sul tinha um projeto aprovado, reportado. E de lá para cá, nós temos um incremento de mais 28 projetos aprovados. Segue-se o Mochico, que em 2020 não tínhamos projetos aprovados. E hoje o Mochico tem aqui um incremento de mais 20 projetos aprovados. Temos também a província de Quanto Cubango, que menos um ano atrás tinha um projeto aprovado. Hoje a província de Quanto Cubango tem um incremento de mais 18 projetos aprovados. Ou seja, está aqui claro, é claro o indicador que a situação creditícia angolana ela é inclusiva, ou seja, as províncias estão a ganhar com o crédito. Relativamente
A distribuição setorial dos projetos aprovados, dizer que a agricultura continua a concentrar os projetos aprovados com um total de 306 projetos aprovados. Segue-se aqui comércio e distribuição. Comércio e distribuição, dar destaque que na linha das medidas de alívio econômico, o BD aprovou um total, a data presente, de 201 operadores de comércio e distribuição, e também aprovou aqui um total de 15 compradores de insumos agrícolas. Temos a indústria transformadora em terceiro lugar, segue aqui a pecuária, a agricultura, a pesca marítima e a pesca continental. Quanto à fase de acompanhamento de projetos aprovados, desembolsados, foram essas as principais notas. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, porque em determinadas ocasiões nós ficamos sem informação. Tenho alguma ligação com este trabalho, mas isto neste momento não é importante, se calhar na devida altura falarei um bocadinho sobre isso, mas hoje não é exatamente o que me interessa. O que me leva a perguntar é a questão da província do Bié. Se no início do ano só existia um projeto, e hoje estamos a falar de 38, o que quer dizer que houve um crescimento substancial. A minha questão prende-se com a linha. Que linha de financiamento é que está sendo utilizada? Presumo que seja da fileira produtiva do Prodesi. E então queria perceber se esses financiamentos que foram feitos na província do Bié são as operacionalizadas, ou essas operações são as operacionalizadas pelo BPC, ou mesmo pelo Deutsche Bank, ou tem o enquadramento naquele conjunto de linhas que foram, vamos lá dizer, as que foram priorizadas às cooperativas. Portanto, essa era a questão que me interessava. E por fim dizer que eu fiquei maravilhado, às vezes, por não termos informações, pensamos que não existe quase nada que esteja a ser feito. Então, o meu conselho seria que sessões desta natureza fossem feitas com uma divulgação maior em plataformas mais públicas. Se perceberem, eu recebi o convite de alguém que nem sequer está ligado a isso. Ele percebe que eu trabalho para esta área e enviou-me o link. Então, por via do telefone, estabeleci o contato. Portanto, há quem não sabe, há quem não percebe bem e que se calhar tem ideias, tem projetos, tem alguma coisa que pretendesse desenvolver. E, no entanto, não tem informações e fica emperrado, fica impedido de utilizar aquilo que são os recursos que o país tem para poder participar no desenvolvimento econômico. E nós estamos a dizer e a lutar todos os dias que não há possibilidade de criarmos emprego e, afinal de contas, podem existir algumas formas que facilitem este processo. Nós que lidamos com isso, se calhar, compreendemos, sabemos onde temos que ir, sabemos que o INAPEM está ali, sabemos que existe a garantia do Estado para os empréstimos, mas há quem não tem esta informação. E, portanto, meu conselho era que isso fosse feito de maneira que a publicação destas informações fosse maior. Mas, no entanto, gostaria de perceber exatamente que tipo de linhas é que estão a sustentar os créditos que estão a ser concedidos na terra onde eu nasci. Muito obrigado. Respondendo à questão do senhor Vítor Ulica, dizer que dos 37 projetos aprovados na província do Bié, tem como instrumento de financiamento o aviso 10 e as medidas de alívio econômico. E dar aqui destaque que
BIE tem um total de 18 cooperativas aprovadas. Sublinhar aqui o trabalho feito pela província, porque foi uma das primeiras a ter essa cota. E temos também aqui operadores de comércio e distribuição que foram financiados na província do BIE. Em síntese, temos aqui instrumento de financiamento, aviso 10 e as medidas de alívio econômico, com destaque para as cooperativas e os operadores de comércio e distribuição. Senhor Vitor, ficou esclarecida a sua questão? Deixa-me só perceber. Estamos a falar apenas dos projetos aprovados até aqui, é isto? Não os que foram desembolsados, já desembolsados e que já estejam em curso. É isso que eu percebi, Dr. Nédio. E a base que o Dr. Nédio apresenta é o aviso 10. Ou seja, são projetos que beneficiam de uma taxa de 75% e que fazem parte daquilo que são os produtos fundamentais estabelecidos pelo decreto presidencial e também pelo próprio aviso. Estamos a falar disso. Ou seja, número 1, estamos a falar apenas dos projetos aprovados e que não tenham sido desembolsados até hoje, e na linha de pensamento estamos a dizer que são projetos que têm o benefício da taxa de 7,5%, taxa de juros neste caso. São essas questões, faz favor. As complementares. Fiz-me ouvir? Respondendo à sua questão, dizer que dos 37 projetos aprovados na província do BIE, nós temos um total de 12 projetos desembolsados, e desses 12 nós temos um projeto cujo... Vais ter que repetir, Nédio. Peço desculpas, Dr. Nédio, ficamos sem ouvi-lo. Apesar do senhor Vitor Ulica dizer que BIE tem sim 37. O nosso preletor vai no seguinte: nós sabemos que o café já foi das maiores riquezas do nosso país, e com a aprovação do Prodese, o café faz parte das fileiras com potencial para a produção, ou seja, foi um dos produtos escolhidos como potencial para a promoção da sua produção e também da sua exportação. Portanto, e sabemos que as províncias com potencial neste cultivo têm sido histórico o IJ e o Kwanza Sul. Eu gostaria de perguntar que projetos, ou quais são os projetos, ou quantos projetos específicos estão aprovados, por exemplo, na província do IJ, e qual é o seu nível de execução. E igualmente podia ser também na província do Kwanza Sul. Essa é a minha questão. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Luís. Esta questão é uma questão dirigida ao Dr. Nédio. Dr. Nédio, tem a palavra. Aprovados. E no que diz respeito aos projetos financiados ou desembolsados, nós temos aqui um total de 13 projetos já desembolsados. E há uma nota também que eu gostava de dar, que as províncias, o Ministério da Economia e Planeamento tem a extensão territorial, que são representados pelos diretores dos gabinetes provinciais, e estes todos os dias participam do PMO, do Prodese, no qual nós partilhamos todos esses indicadores. E pedir aqui também ao senhor Vitor Ulica, eu recomendaria que entrasse em contato com a diretora Anacleta, e acredito que toda a informação relativamente aos projetos aprovados, financiados, aos setores, as linhas, vai poder. E respondendo também aqui à questão da província do Icim, tem um total de 33 projetos já aprovados, e o último reporte nós temos um total de 12 desembolsos. Obrigado. Mesmo para reforçar ao Dr. Vitor Ulica,
para dizer que no âmbito das cooperativas, que também esta semana foram desembolsadas algumas cooperativas para crescer, além do aviso deles e das OCDs. Era neste âmbito.